Olá, eu sou Alan de Jaque. E eu sou Jaque de Alan. Estamos aqui para fazer um resumo do que aconteceu na terça-feira. Como vocês sabem, nós estamos com o programa Casamento Perfeito na FM 100,1 aqui em Jequié. E lá a gente está fazendo toda a programação. E às quinta-feiras a gente está trazendo um resumo do que foi falado lá para compartilhar com vocês. Por que a gente mudou o esquema, não está mais fazendo a live completa? É porque através da FM a gente tem acesso a muito mais pessoas, condições de abençoar muito mais famílias. Enquanto na live a gente consegue alcançar 150, 200, 300 pessoas, através da FM são mais de 5.000 pessoas acompanhando a programação. Então você pode instalar o app no seu celular para acompanhar toda terça-feira, de 9 às 10 da noite, o programa Casamento Perfeito. Essa semana a gente falou sobre o que, Jaque? Sobre filhos. E isso, as dificuldades que acontecem no casamento através dos filhos. E a primeira coisa que eu comecei falando lá é que quando eu e Jaque estava perto do nascimento de Eric, nosso primeiro filho, a gente chegou a um acordo que nós nunca íamos brigar por causa dos nossos filhos. A educação dele, a gente ia discordar em algumas coisas, a gente sabe que isso acontece em qualquer casamento, mas isso nunca ia afetar o nosso casamento. Outra coisa, Jaque, não deve afetar no casamento. Outra coisa que a gente também já falava, né, enquanto noivos, antes de ter filhos e quando teve filhos mais ainda, que era falarmos a mesma língua, né? O que quer dizer isso? Eu não posso querer uma coisa, dizer uma coisa para o meu filho e Alan dizer outra. E aí fica essa dúvida, né? Esse embate da gente, né? A gente querer educar, né? Querer fazer as coisas com ele, cada um fazendo de um jeito ou dizendo que tem que ser de um jeito. Outra, não discutir na frente dos filhos também, isso é muito importante. É um erro grande. A gente não pode deixar, né? Que aquela angústia, que aquele momento ruim fale mais alto. Então, a gente não pode, a gente tem que ter a sabedoria de deixar para discutir quando não estiver na presença dos filhos, né? Para a gente colocar o que foi que a gente não gostou, né? Como é que a gente pensa, como é que o outro pensa, para a gente saber aí lidar com essa questão melhor. E outra coisa também é não interferir na decisão do cônjuge na frente dos filhos, né? A mesma coisa aí, é parecida aí com a discussão, mas não interferir na decisão. Porque muitas vezes a gente vê casais que um toma a decisão, ordem, aí o outro vai lá e cancela a ordem. Isso gera um conflito. Ou tomar alguma atitude com o filho, a mãe fica numa mágoa assim terrível, né? Porque dói o coração da gente, é verdade, que quando o pai ele chega junto, né? Ele fala alto, ele dá aquela pegada mais forte, então a gente não gosta de ver. Outra coisa que a gente debateu lá é que a mãe tem o coração muito mole, a mãe quer estar dos dois lados e o pai quer ser mais rígido. O homem é mais rígido, quer ter uma lei mais dura, então começa um embate no casamento. A mãe, ela trata, ela fala... Quer ser conciliadora. Né, pela questão também da emoção, né? Pelo amor, pelo coração, não que o pai não ame, mas é porque quando o pai intervém, a gente sabe que ele é mais duro e mais rígido, né? Nas situações. E aí... Outra coisa? Algumas coisas, né, que a gente falou, que a gente deixou assim algumas dicas, né, de como é que a gente pode perceber que o nosso filho está passando por algum problema, né, que dentro de casa, né, dá alguns sinais. A gente tem que estar atento, né, aos sinais que os nossos filhos, né, emitem ali, colocam ali, porque muitas vezes a gente está tão ligado em outras coisas, tão na correria do dia a dia, da vida. E o filho leva na escola, traz aqui, leva acolá e dá de comer para ir no supermercado. Então, são tantas tarefas que a gente acaba esquecendo de ter, né, aquele olhar. A gente não tem tempo, na verdade, para ter o olhar. Então, uma das coisas, né, que a gente também ouviu muito lá com a nossa convidada foi que a gente precisa ter um tempo, né, para os nossos filhos, mas um tempo que seja, como era a palavra que ela usava? Um tempo que... Esqueceu? Integral? Não, tempo... Peraí, eu vou lembrar depois qual era. Lembrando que quem estava com a gente foi... De qualidade, um tempo de qualidade. Quem estava com a gente na terça-feira, lá na FM, foi Ieda Sampaio, psicanalista, que deu muitas dicas, muito importante. E uma das coisas que eu falei também lá em relação ao tempo que os pais não têm mais para os filhos tanto tempo. Então eles trocam esse contato, trocam
essa falta de tempo com os filhos pelos brinquedos. Começa a dar celular para o filho, a dar brinquedo para os filhos. E isso, de uma certa forma, atrapalha o relacionamento entre pai e filho. Isso não é saudável. Embora ela até me falou, né? Que a gente não é que a gente não deva dar os brinquedos, não deva dar o que os filhos querem. Tem que dar, mas tem que saber ter um tempo de qualidade para conversar com eles, para envolver eles. Isso. Né? Porque não é só, né, os brinquedos, não são só as coisas, né, que vão fazer com parte que da vida dele. O seu filho seja uma pessoa melhor. Ó, um beijo e um abraço aí para Tiago e Mini, que já deu aqui o seu like aqui no vídeo. E também para Tia Glória. Ó, Tia Glória de Piauí. Estão nos assistindo. Um beijo enorme para vocês, um beijão. saudades. Amo vocês, hein? Cardoso, puro sangue aí. Beijo para toda a família. Bom, e também a gente colocou assim, né? Deixou algumas dicas, né? De como é que a gente deve, né? Fazer para que esse nosso relacionamento, essa nossa educação aí, né? Esse nosso papel com os nossos filhos seja cada vez melhor. Então, uma das coisas assim que é bem importante também é o diálogo, né? A gente fala tanto do diálogo entre o casal, mas o diálogo ele é importante. Com os filhos. Passa em todas, né, as categorias, em situações, são com os amigos, são, né, com os familiares. Então, para que as coisas fiquem bem claras, e principalmente com os filhos, que a gente precisa disso, é dialogar, é conversar com os nossos filhos. E além de conversar, uma coisa que está muito próxima e que a gente não faz muito é também ouvir. A gente precisa parar para ouvir. Saber o que eles estão pensando, o que eles têm para dizer. É importante dar essa oportunidade para criar um vínculo entre pai e filho. O que eles sentem, né? Muitas vezes eles estão passando alguma situação ali que a gente não está se dando conta, a gente não tá vendo, não está percebendo. Então, a forma que a gente vai poder, né, ver essas coisas, né, ter esse olhar, é conversando, é dialogando, é sabendo como foi o dia. Não é somente, a escola foi boa, tem atividade, tem isso e aquilo, qual é a sua agenda? Não, mas é saber como é que você está, né? O que está acontecendo? Tem alguma novidade, né? A gente precisa ter perguntas assim, que são perguntas que a gente não faz com muita frequência, né? Para que o diálogo possa também fluir. Outro ponto são os limites. A gente precisa dar limites para os nossos filhos. A gente não pode deixar que eles façam apenas aquilo que eles gostam, aquilo que eles estão ali com vontade naquele momento. E o não que pode dar muita corda aos filhos, não, né? Não pode dar muita corda, não. Então, muitas vezes a gente peca nisso, achando que a gente tem que deixar fazer o que quer, né? Do jeito que eles querem. E às vezes eles ficam, né? Bem grosseiros, mal educados com a gente tem que ter muito cuidado, então precisa de limite. Outra coisa é manter a calma, né? Em qualquer situação, principalmente a gente sabe que os filhos, muitas vezes eles tiram a paciência da gente, a gente fica assim um pouco nervosa, né? Com algumas situações, porque filho, a gente fala muitas vezes, né? Para eles poderem atender, para eles poderem compreender o que a gente está dizendo. E acaba a gente perdendo a paciência em algumas situações, porque é como se eles estivessem nos testando o tempo todo. E muitas vezes eles estão, porque é um teste. Certa vez um colega meu me falou, que meus meninos estavam pequenos, ele falou, tá dando trabalho aos meninos? Eu falei, rapaz, um pouquinho. Ele falou, coisa é quando ficarem adolescentes. E agora que meus filhos estão adolescentes, realmente o embate é grande, porque começa a crescer o cangote, eles querem uma certa independência, e aí começa a gerar conflitos na família. Esse final de semana mesmo a gente teve um conflito com o nosso filhão, né? E aí acabou afetando. Só não afetou o meu casamento com o Djac, não causou problema entre nós dois na discussão, porque a gente já está conversado há muito tempo sobre isso, que a gente não vai deixar afetar. Mas chegou um momento que, já que pensava uma coisa, eu pensava outra, a gente começou a discordar. Aí dá aquela dorzinha assim. A gente começou a criar uma discussão mesmo, a gente falou, não, vamos parar, peraí, tá errado. Não é por aí que a gente vai encontrar uma solução, né? E aí, vamos pedir a Deus, orar a Deus, porque esse não é o caminho. E outra coisa que eu percebo também entre os casais em relação aos filhos, é que às vezes as decisões, né, o que a gente fala, né, o que a gente quer fazer e que o outro pensa que é totalmente errado, o que acontece? A gente fica chateado e um fica culpando o outro. Não, a culpa é sua, porque você que fez isso. Aí o outro não. Você é que está dando ousadia, você é que faz as vontades, então você que resolva. Então não é assim que a gente vai resolver também as questões com os nossos filhos. A gente precisa parar, a gente precisa se entender o que a gente quer, porque o filho, né?
são nossos, então pra gente chegar aí em um consenso, a gente chegar em uma determinada situação que a gente possa, né, como no início a gente falava, de estar falando sempre a mesma língua e não tentando fazer coisas diferentes, né? Porque aí vai dar um nó na cabeça também do menino. Outra questão que a gente falou também é em relação à adolescência de hoje, a pressão é muito maior que nos tempos passados. Na minha época a gente colocava apelido nos colegas, fazia bullying mesmo, mas naquele tempo a gente recebia o bullying também, né? Por me chamar de zoião, né? Mas a gente chegava em casa, tinha aquele hall de amigos, de amizade, todo mundo saía de casa, ia brincar de picula, ia jogar futebol, todo mundo abraçava todo mundo, era bem diferente. Então você esquecia aquele apelido, você levava na brincadeira. Hoje o filho recebe um apelido, sofre um bullying na escola, e ele vem para onde? Para o celular, onde a cobrança é muito grande. Há uma exigência que ele seja perfeito. Então isso leva a pessoa a uma depressão, a um problema sério psicológico, a se cortar, a tentar suicídio. Então o adolescente hoje sofre uma pressão imensa em cima dele. Porque ele precisa ser aceito, né? Precisa ser aceito pela sociedade, precisa ser perfeito. E muitas vezes ele não se encontra naquele lugar, ele não se encaixa ali. E é muito complicado isso. Isso tem acontecido muito, né, entre as crianças e adolescentes. A gente tem que estar muito atento a esses sinais, essas questões que a gente está passando dentro de casa, porque não é nada fácil, né? É bem difícil. Mais uma coisa, Jaque? Tem muita coisa ainda. Né? Ainda? Isso aqui é um resumo, Jaque! A gente precisa também respeitar a individualidade, né, dos nossos filhos. A gente não pode ficar comparando os filhos, né? Ah, porque o seu irmão é assim, porque você é assim, assado, e a gente fica comparando os dois. Isso também não é nada bom, né? Para o emocional, né? Para a vida dos nossos filhos. Outra coisa que eu coloquei, a expectativa que os pais geram em relação aos filhos, né? Na verdade, eles projetam, né, coisas para a vida dos filhos que muitas vezes eram coisas que ele queria para eles, e como não foi alcançado ali, ele quer que os filhos sejam, né, gera aquilo uma cobrança que eles não filho. foram. E aí isso acaba, né, enchendo assim o menino de uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande. Talvez não seria aquilo o que o seu filho gostaria de ser ou de fazer, mas você acaba impondo, né? Porque... E aí isso também deve ser muito bem pensado e conversado. Participar efetivamente, né? Com qualidade, a gente falou aqui da vida dos filhos. Não ceder a birras, eu sei que é muito difícil, porque a gente fica já com a cabeça muito cheia e o menino tá ali gritando, esperneando e quer aquilo, quer fazer aquilo outro, tá cansado e a gente... Então, assim, muitas vezes a gente cede por isso, né? Para não ver o choro, para não ver a raiva, para não ver a gritaria, e a gente acaba cedendo. A gente não pode, a gente tem que ser firme, não é? Não medir forças com eles também, a gente não deve. Não usar jamais de violência com nossos filhos, né? Isso é, assim, é uma criança, é um ser, a gente não pode, né, deixar que a nossa raiva, que a nossa angústia, o que a gente está passando ali, né, seja descontado no nosso filho. Mesmo que ele é que esteja fazendo toda a situação, a violência a gente não pode usar de forma nenhuma. E se você tratou, né, algum acordo ali com seu filho, se você disse que seria daquele jeito, se você estabeleceu alguma regra, cumpra. É muito importante que cumpra, né? Então a gente deve cumprir, né, essas regras que a gente estabelece com nossos filhos, porque é importante, né? Porque a nossa palavra é o que a gente acordou com eles, então a gente precisa estar cumprindo isso para não ficar em falta, né? A não ser que não possa, assim, alguma coisa acontecer, né, de muito inesperado, e aí a gente deve conversar de novo e tentar, né, fazer um outro acordo, se for o caso. Mas, na maioria das vezes, se você puder cumprir, é a melhor coisa. Muito bem. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que a gente resumiu foi um resumão, né, que a gente fez. Quando se trata de filhos, vocês sabem, né, gente? A mãe fala demais. A próxima terça-feira a gente vai estar falando sobre finanças, né? Nós estamos com o programa Casamento Perfeito, na FM 100,1 aqui em Jequié. Tem o endereço do app para você instalar em seu celular e acompanhar a programação. Você pode pegar o link aí na página Alan de Jaque de Alan. Acho que é só, né, Jaque? Tá bom por hoje, né? Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, a sua vida, a vida do seu casamento, dos seus filhos. Eu sou Alan de Jaque. E eu sou Jaque de Alan. Beijão, abraço, gente. Obrigada aí. Até terça. Pela companhia. Quem tá aqui no colo do... Eita! Jesus, eu com minha perna lá em cima.